Então, eu tenho 34 minutos a partir de agora. Já está com o cronômetro ativado aqui. Beleza, então, vamos lá, obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Temos aí em torno de 20 pessoas, né, pelo que eu vi. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Bacelar. Agradeço a presença de todos aí. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação aqui do evento. Muito bom estar aqui. Eu tenho notado que os eventos deram uma esfriada recentemente, nesse período de pandemia. Tem uma galera que tem se esforçado em levantar novos eventos, como o pessoal da DataSide e parceiros, e é muito importante isso, porque a comunidade faz viver e aumentar a quantidade de profissionais especializados no mercado. Eu sou fruto do que a comunidade vem trazendo aí, de profissionais. No meu início de carreira, eu fui muito influenciado pelos profissionais que compartilham seu conhecimento por meio de webcasts. Inclusive, eu até lembrei essa semana, eu trabalhava numa empresa que não deixava o cara assistir o webcast, então eu escutava os webcasts, eu participava às escondidas, né? Então, é muito importante isso, você, independente da situação, se esforçar e participar desses eventos, tá? Então, agradeço muito a presença de vocês e espero que a gente possa compartilhar o máximo de conhecimento possível aí, e fiquem à vontade para me interromper e mandar suas perguntas, tá? Antes de mais nada, eu queria falar um pouco dessa apresentação, tá, que eu trouxe. Ela é fruto de uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás, exclusiva para um determinado grupo de alunos de uma entidade, de uma instituição de ensino aqui de Pernambuco. O nome da apresentação hoje é Iniciação à Nuvem, né, Tips and Tricks, mas ela é fruto de uma apresentação chamada Fui Demitido, porque não tirei minha certificação antes. A gente, por ser humano, a gente tem um costume de ser muito reativo, né? Só que quando você trabalha com tecnologia, você tem que ser proativo, principalmente quem vai trabalhar na área de computação em nuvem. Por quê? Porque cada semana, cada dia tem muita novidade. O portal de roadmap do Azure é um exemplo disso. Sempre tem novidade, seja um novo data center, uma nova parametrização de serviço. Eu mesmo já tive situações, no final do ano passado, que eu estava apresentando uma prova de conceito num processo licitatório e um recurso mudou de um dia para o outro. Eu tinha testado um dia antes e na hora que eu estava apresentando o painel que eu estava configurando não estava aparecendo da mesma forma. Eu me enrolei todo, tive que me virar na hora que consegui achar. Aí quando depois eu chequei, eu vi que tinha o portal atualizado. Então, isso é um exemplo prático de como a nuvem evolui, de como a nuvem muda. Então, a ideia dessa apresentação é trazer para vocês dicas e recomendações minhas de como você fazer um onboard, como você evoluir na carreira de computação em nuvem, tá? Então, seguindo mais à frente aí, eu vou falar um pouco de Diogo e aí a gente vai seguir com a apresentação, tá? Então, meu nome é Diogo Bacelar, eu sou hoje consultor de soluções de um parceiro Microsoft chamado LANlink, que tem matriz lá em Fortaleza. Sou o Microsoft MVP em Azure e associado do MTAC Brasil, né? Para quem não conhece, o MTAC. Sou especialista em Azure, possuo algumas certificações de outros players e venho trabalhando nos últimos 4 anos com o setor público, diretamente pesado com o setor público, tá? Então, eu venho trabalhando em processos licitatórios, recomendações técnicas, tenho trabalhado em muitas consultas públicas em grandes órgãos do governo federal. Então, é um trabalho muito prazeroso que eu venho amando fazer. Então, essa experiência que eu venho trazer hoje para vocês aqui é um pouco disso, tá? Eu venho trazer tanto minha experiência do setor público, como também da área privada, que eu trabalhei por vários anos antes de me focar tanto na área do setor público. Então, para a gente começar, vim trazer um brainstorm aqui para vocês, tá? Isso aqui é Times Square, se eu não me engano, em 1905. Como vocês podem ver aí, a gente vê charrete, cavalo, bonde, mas a gente não vê nenhum carro. As coisas funcionavam de forma diferente. A gente não tinha o trabalho do mecânico, a gente não tinha o trabalho do borracheiro, na verdade, não era nem o borracheiro, né? Porque as rodas eram, em sua maioria, de madeira e tal. Então, a tecnologia na época era totalmente diferente. E se a gente pegar uma foto de 20 anos depois, que é essa aqui agora, a gente só vê carro, cara. É carro, carro, carro e mais carro. Então, o que em 20 anos a população, os profissionais que antes cuidavam de cavalos, que antes lavavam cavalos, cuidavam da saúde desses animais, cuidavam das charretes, tiveram que aprender. Eles tiveram que aprender a trabalhar com mecânica, com borracharia, com elétrica de veículos. Eu sei que não tinha tanto nessa época elétrica em carros, mas para vocês terem como base aí uma linha de conceito.
Então, em 20 anos, olha o quanto os profissionais da época tiveram que evoluir. Então, hoje, quando eu chego para um profissional de TI e ele fica meio receoso com relação à evolução, ele fica com receio de entrar na nuvem, ele fica com receio de migrar seu banco de dados para a nuvem, sua plataforma para a nuvem, com receio de que vai perder o emprego, por exemplo, que acontecia muito há uns anos atrás. Eu penso, cara, há um tempo atrás as coisas eram bem diferentes, mas também da mesma forma. Não era tecnologia de informação, mas eram outras áreas que precisavam evoluir com o passar do tempo. Então, a nuvem tem esse conceito. Você entra na nuvem, mas você nunca vai ficar fixo na mesma tecnologia, porque a cada dia que passa, novos recursos, novas plataformas, novas integrações são criadas. Eu trabalho com nuvem há em torno de 7 anos, eu acho, que eu me recordo aqui de cabeça, e, cara, acho que é mais que isso, mas enfim. Mas tem muita coisa atualizando. Cada dia mais eu aprendo uma coisa nova. E sempre que alguém chega para mim e fala, pô, Diogo, tu manja muito, não sei o que, eu disse, cara, eu não manjo nada. Que eu tô aprendendo com você e você aprende comigo. Computação em nuvem é isso. E acho que isso que dá mais prazer em trabalhar com nuvem, tá? Então, outro exemplo prático aqui. Isso aqui é um cockpit de um Boeing 737 primeira geração, como vocês podem ver, todo analógico. Então, não tinha LCD, não tinha GPS, não tinha nada de bonitão para facilitar a vida do piloto. Para você ter ideia, tinha um vidro em cima para o cara conseguir olhar as estrelas e fazer seu mapeamento para chegar ao seu destino. Anos depois, a gente consegue ver o cockpit de um mesmo Boeing, só que de nova geração, 737NG, e a gente só vê LCD. LCD para tudo que é lado, GPS e tal. Só que tem uma coisa em comum nesses dois. Na verdade, duas coisas. Primeiro, que ele vai pilotar avião do mesmo jeito, ele precisa pilotar o avião. A segunda é que, se um equipamento desse para, ele tem que saber os conceitos antigos para poder se virar. E os pilotos hoje aprendem isso. Na computação em nuvem, você tem que trabalhar de forma muito semelhante. Vocês vão entender isso com o passar da apresentação. Mas, basicamente, não adianta entrar de cara na nuvem. Você tem que saber infra, você tem que ter uma base, você tem que ter os pilares para trabalhar com computação em nuvem. Até porque lá na nuvem você vai ter uma infraestrutura. Então, não adianta você entrar na nuvem sem ter, vamos dizer assim, os macetes da infraestrutura. Os macetes da infra, como eu gosto de chamar, tá? Eu sempre fui profissional de infra, então eu quero deixar isso aqui bem claro. Diogo é de infra, beleza? Então, tecnologia impacta hábitos que impactam profissões. Quem imaginaria que hoje a gente não teria mais a profissão de telefonista, a profissão de assessor. Aqui em Recife tem alguns elevadores no centro do Recife que ainda tem assessores porque os prédios são tombados, né? Mas quem diria, né? Como uma tecnologia evolui. Então, você também precisa evoluir. Então, um conceito que eu trouxe aí para essa apresentação é como não perder o emprego para cloud computing. Não é novidade que a tecnologia da informação trouxe inúmeros benefícios, mas também trouxe várias vítimas com o passar do tempo. Que vítimas? Profissionais que se negam a se atualizar, pessoas que querem seguir sempre a mesma linha tradicional. Eu vou trabalhar com isso, eu vou ficar bitolado aqui e não vou sair dessa linha. Eu vou trabalhar sempre com Windows Server, eu quero saber só de Windows Server, não quero saber outra coisa além de Windows Server. Quando esse cara precisar implementar um AD secundário na nuvem, ele vai saber os conceitos básicos para fazer esse deploy, ele vai ter a ciência mínima para fazer um deploy de um AD secundário na nuvem. Saca onde é que eu quero chegar? Você tem que se atualizar. Você tem que estar dentro de todas as novidades possíveis que o mercado pode trazer para você e para a sua empresa. E outra coisa, não é Flintstones não, tá? A gente tem que se atualizar. O mercado obriga que a gente se atualize. Porque eu vou dar um exemplo. Você seja o TI da própria empresa, ou seja, um TI terceirizado como eu, por exemplo. Você trabalhando na sua própria empresa, você vai estar mais cômodo, porque você é o profissional da sua própria infra, você já detém o poder de manipular essa infra, e você é basicamente o responsável por realizar atualizações nesse ambiente. Mas isso não impede que você se atualize e melhore o ambiente. Porque mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você tem que ser parceiro de negócio da empresa e não um mero peão que vai estar ali executando ações de reiniciar serviços, de aplicar atualização, o mais do mesmo da tecnologia da informação, tá? Você não pode
bitolar nesse caminho. Você tem que estar sempre à frente. Você tem que mostrar o máximo do seu valor para a diretoria, para o seu gestor. Então, existe fórmula secreta, vou apertar um botão, as coisas vão dar certo, eu vou me atualizar, vai ser sucesso. Dá? Não. Não existe fórmula secreta. Não existe de fórmula alguma. Então, é trabalho, é esforço, é dedicação. Goku é o mais forte de todos. Mas não quer dizer que ele não precisa treinar. Não quer dizer que ele precisa evoluir. Não quer dizer que ele não pode chegar a um novo nível Super Saiyajin para ganhar do inimigo mais forte possível que apareceu na face da Terra. Então, se Goku está treinando para poder ganhar do maior inimigo, por que a gente, meros seres humanos, não vamos aprender o máximo de novas tecnologias para melhorar nossa infraestrutura de TI? Então entendam isso, pessoal, fazendo um trocadilho aqui com esse GIF. Vamos correr atrás de novos conhecimentos e não vamos nos escantear, não vamos sentar, ficar de braços cruzados e achar que sabemos de tudo. Isso é um outro grande problema, tá? Então, por onde começar? Eu trouxe esse slide que foi da outra apresentação para a gente fazer um bate-bola aqui rápido. Cada pessoa tem a sua expectativa, o seu feeling, tem o seu macete de como e com que estudar, tá? Diogo, eu amo ler livros para estudo. Gosto muito de estudar lendo livros. Eu não sou muito fã de videoaula, é uma opção particular minha, mas sei que é muito vantajoso para a maioria das pessoas. Mas eu, Diogo, não gosto. Mas não é porque você não gosta de videoaula que você não vai aprender. Não é porque você não gosta de livro que você não vai aprender, tá? Então, cada um tem seu método. Eu gosto e recomendo materiais didáticos em livro, e-books, livros físicos, como você achar melhor. E qual é a recomendação que eu faço para estes materiais? Para quem está começando na área de nuvem, eu sempre recomendo algum fundamento que seja super importante, que dê um grande norte para você prosseguir. Quando eu comecei a estudar na área de computação em nuvem, eu entrei o primeiro material que eu estudei foi o livro da Cloud Essentials, desenvolvido pelo Yuri Diógenes e Manuel Veras. Eu acho que foi um dos materiais mais importantes que eu li, e uma das mais importantes certificações que eu tive. Diogo, a certificação é básica, é fácil. Tem muita gente que acha isso. Realmente, eu acho fácil e básica. Porém, tem muita gente que pula esse passo e chega lá na frente sabendo implementar máquina virtual, fazer elasticidade, implementar super alta disponibilidade com SLA altíssima no Azure, na AWS, mas não sabe conceitos básicos que são obrigatórios para negociação, para mercado. E na hora do vamos ver, porque a gente é técnico, nós, como técnicos, temos a obrigação de saber a teoria a fundo, de forma que entreguemos valor para nossas diretorias, entregamos valor para os nossos clientes. Porque isso é o que importa para ele. O teu cliente não vai entender, eu vou ter 99,99 de SLA com 3 nós e serviço de rede redundante, zonas de disponibilidade. Ele não vai entender isso, cara. Tu pode até fazer um resumo para ele ter uma noção, mas o que ele vai entender é: cara, eu vou trazer para ti um serviço baseado no protocolo tal, de tal padrão, do NIST, de acordo com a certificação auditada por entidade de terceira parte tal. Que o mercado dá isso, traz relatórios, traz coisas valiosas para quem tem um olhar financeiro, para quem tem um olhar da grana da coisa, entendeu? Então, voltando para a dica aqui, cara, eu acho que estudo é algo que não pode ser visto como obrigação. Eu acho que deve ser uma coisa vista com carinho. De que forma carinho? Defina sua meta. Por exemplo, um livro desse aqui, eu defino uma base de 1 mês de estudo e marca a prova. Leia 25 páginas por dia. E importante, dê assim mesmo um dia de folga. Porque a partir do momento que vira obrigação, fica chato. Fica chato ler, fica chato procurar conceito.
Porque você não fica preso ao livro no estudo. E é mais uma dica que eu lhe trago. Nunca fique preso ao livro. Vá buscar informações adicionais caso você não ache suficientes o que está no livro para você absorver. Por exemplo, eu cheguei num ponto que fala de NIST. Ele dá um resumo lá, né? É a Organização de Normas e Padrões Americanas, se não me engano é isso. Aí, poxa, eu quero conhecer mais o NIST. Eu posso usar isso numa apresentação minha para a diretoria de tal empresa que ainda está com o pé atrás de contratar a nuvem. Cara, tu vai lá pesquisar no Google, busca materiais, busca notícias relevantes que o NIST teve para o mercado. Pode ser até coisa que não tenha nada a ver com nuvem, mas você usando isso numa reunião para uma diretoria que está buscando confiança no que você está passando, isso vai ser importante, sacou? E outra, isso ainda te ajuda a fixar o assunto do material, não só o NIST. Eu quero entender mais sobre plataforma como serviço, como PaaS. Cara, busca por fora, busca webcasts no YouTube, busca no Google, busca artigos na internet. Cara, não fica frisado só no livro, não. E não esquece, dá um dia de folga, pelo menos um dia de folga para você. Um dia que você não vai estudar, é o dia do relax. Toda sexta-feira, Diogo não vai estudar. Ele não quer saber de livro. Oxe, eu não vou nem olhar para o livro, eu vou esconder ele lá no canto. Entendeu? Então, lembrando, não é obrigatoriamente 25 páginas, pode ser 5, 4, 10, 50, 100, vai no teu tempo. Não adianta você querer fazer mais e não conseguir absorver. Não adianta você querer fazer menos e estender o tempo e ficar relaxado. Procura o meio termo. O meio termo é o ideal. Nada exagerado vale a pena e nada de pouquinho vale a pena. Tem que ser na medida certa. Então, essa é a dica que eu dou a respeito de estudo de materiais didáticos em forma de livro, né? Livro, e-book, enfim. Tá? Então, qual é o próximo passo? Cara, abraça teu player, mas não seja limitado. Como assim abraça seu player? Depois que você se especializar ou tirar alguma certificação, seja ela da Competir ou de outra entidade, até a Microsoft tem certificação de fundamentos, ou pode procurar outras, ou até um curso, enfim. O bom da certificação é que ela é o canudo, né? Ela vale no papel, ela vale no teu currículo. Mas em seguida, depois que você sair do fundamento, abraça teu player. Escolhe um player para abraçar e estuda e se especializa nele. Seja AWS, seja Microsoft Azure, seja Google Cloud, IBM, Oracle, Alibaba, enfim, abrace um player. Eu vou abraçar... Eu sempre fui tecnologia de Microsoft, eu escolhi abraçar o Azure. Hoje eu sou especialista de Azure. Mas eu preciso ter alguns conhecimentos de outros players, ou até conhecer elevadamente como no Azure, tá? Isso vai depender do teu dia a dia, do teu trabalho, da tua necessidade. Mas abraça um. Por exemplo, os players têm recursos em comum, mas não necessariamente é configurável da mesma forma. Então, não adianta eu querer me especializar em 3 players, passar mais tempo e não chegar a lugar nenhum. É melhor você focar em um. Por exemplo, eu vou virar arquiteto de Azure, são 2 provas. Vou focar na primeira, foco na segunda. Quais são os materiais? Tem e-book, tem vídeo aula, escolhe o teu melhor caminho e segue. Segue aquele roteirinho que eu dei a dica. Não necessariamente ele vai servir só para livros, mas para vídeo aulas também. Você pode, por exemplo, assistir 1 hora de vídeo aula por dia, 2 horas, enfim, vai no teu tempo. Depois que você se especializar, você vai estar quase apto a trabalhar com computação em nuvem. Porque é muito importante deixar isso aqui claríssimo para vocês. Não adianta você querer sair de uma faculdade para os novatos, entrar na área de computação em nuvem e não saber nada de infra. Vou pular aqui a apresentação, vou falar mais à frente, depois a gente volta, para seguir a minha linha de raciocínio que a gente começou. Não adianta você começar na área de nuvem e não saber os fundamentos da tecnologia. Beleza, aqui numa certificação de arquiteto você vai aprender sobre VNet, vai aprender sobre configuração de VPN no Azure. Só que, cara, tu tens conhecimento de infra, tu sabe pelo menos um mínimo de servidores Microsoft, de servidores Linux, de infra base. É bom ter esse feeling, porque eu vou dar um exemplo.
Um exemplo mais básico possível que a gente pode ter, um dos mais básicos. Você vai fazer uma reunião a respeito do deploy de uma VPN no Azure para um determinado cliente. Beleza. Aí o cliente vai falar, não, eu tenho um checkpoint com configuração tal, versão tal. Ele suporta? Aí tu vai dizer, suporta. Como é que a gente faz essa configuração? Tu consegue me apoiar na configuração dele? Aí tu vai ficar, eita, eu sei do Azure, já configurei o point to site, estou meio enrolado para fazer isso aqui. Saca a infrabase que eu estou querendo falar? É o feeling de infrabase, é o macete da infrabase. Você sabe de servidores físicos? Cara, tem essa infraestrutura física que eu posso implementar dessa forma, essa outra infraestrutura física que eu posso implementar dessa forma, e quando ela vai para a nuvem, ela sofre essa mudança. Você precisa ter esse feeling, o mínimo que seja possível. Busque conhecimento de infra, é super importante, e tem muito profissional de nuvem que manja pra caramba do player, mas não entende nada de infra, é super preso, amarrado em infra. Busquem esse conhecimento, ele é importante para vocês, porque ele vai tornar vocês menos dependentes e mais fortes com relação ao conhecimento de cloud. Projeto de migração, você vai estar safo para fazer uma migração quando você tem conhecimento de infra. É muito importante quando a gente faz primeiro um estágio para depois tornar-se CLT, tornar-se um contratado fixo da empresa, né? Porque no estágio você aprende a errar, você aprende a fazer tal coisa, que quando você vai trabalhar como profissional, você vai ter menor tolerância a falhas. Então, é importante você aprender infra para trabalhar com nuvem. Qual é a tua dica? Cara, se eu fosse dar uma dica, o ideal é ter vivência. Mas, se você não já está avançado sendo contratado em nuvem, busque conhecimento, busque cursos, tire uma certificação, faça cenário. Cara, eu não quero gastar dinheiro, faça cenários labs, implemente laboratório. Cara, até um Cisco Packet Tracer vai ajudar você a aumentar seu conhecimento de infra de forma que você possa utilizar isso no seu dia a dia de especialista de nuvem. Lembrando, a prática é outra coisa. O ideal é começar trabalhando com infra para depois ir para a nuvem. Só que hoje o mercado de nuvem está tão aquecido que ninguém praticamente hoje em dia começa trabalhando com infra. A gente só começa trabalhando com nuvem, porque o mercado está muito escasso. Isso é muito bom para a gente que já está especialista em nuvem, porque não falta oportunidade de emprego para a gente. No meio de uma pandemia, ninguém está com medo. Pelo contrário, a gente sabe que tem muita oportunidade, a gente sabe que está valorizado, entendeu? Então, esse é mais um ponto. Isso vai ser um diferencial para você. Por mais que esteja faltando profissionais, você vai estar à frente daquele pouco que exista, tá? Então, essa é mais uma dica que eu trago para vocês. Então, voltando um pouquinho mais à apresentação aqui. Você deve dominar esse cenário. De que forma a gente domina? Quando você se torna um especialista em nuvem com esses conceitos adicionais que eu falei, entendendo a coisa a fundo, entendendo a essência, você deixa de ser o fornecedor da TI para ser um facilitador de negócios. Você deixa de ser aquele cara que é um custo para a empresa para ser referência de retorno de investimento. A empresa deixa de pensar em budget e pensa em investimento. Todo custo da TI vai se converter em investimento, porque se você mostra valor no que você está trazendo para a empresa, você está trazendo retorno financeiro, sua diretoria vai te enxergar dessa forma. Na computação em nuvem, a gente tem muito essa ideia. A gente não tem data center parado, a gente tem data center ativo, quando necessário. Aquela ideia de automação, né? A gente só liga os servidores quando precisa, a gente só habilita a elasticidade só dimensiona para cima os servidores quando o site está tendo muitas chamadas. Então, uma diretoria enxerga dinheiro gasto na TI. Quando a gente mostra as vantagens que a nuvem traz, ela enxerga vantagem financeira, ela enxerga retorno de dinheiro. Quanto menos o serviço para porque a elasticidade funcionou, mais dinheiro eles ganham. E quanto mais a elasticidade descomissiona quando não tem mais serviço operacional, quando não tem alta demanda, mais eles economizam. Então eles enxergam, caramba, isso aqui é a solução dos meus problemas. Vamos procurar uma empresa, vamos procurar um parceiro, vamos ver se Diogo
meu profissional TI, ele tem conhecimento para trazer esse valor para mim. Então, é aí que você mostra o seu valor de profissional, caso você seja um cara de infra de uma empresa fixa. Então, mostra teu valor, busca conhecimento, busca melhorias que o sucesso é garantido, tá? Nessa janela aqui, nesse slide, a gente vê a tabela periódica do EJA. É um slide defasado, mas eu acho muito importante a gente fazer um comparativo. Cada cor que a gente vê nessa tabela periódica são classes de serviços, famílias de serviços do EJA. Serviços de rede, serviços de infraestrutura, serviços de plataforma, software como serviço, inteligência artificial e etc. Diogo, se eu vou me especializar em nuvem, eu preciso me especializar em tudo? Não, você não precisa se especializar em tudo. Você vai ter que se especializar em serviços base de acordo com a tua veia. Por exemplo, eu trabalho com infra. Minha veia, infraestrutura, plataforma como serviço. Os principais que eu curto trabalhar e minhas especializações. Trabalho com máquinas virtuais, trabalho com serviço de website plataforma, trabalho com serviços de banco de dados em plataforma, serviços de backup em plataforma, em resumo, CDN, enfim. Serviços base de infra são minha especialidade. Então, você que é de infra, você tem tendência a seguir essa veia. Você que é dev, tem tendência a seguir outra veia. Existe hoje certificações específicas para cada área. E isso é muito legal. Inclusive para a segurança também. Quem é da área de segurança, hoje tem muita vaga aparecendo para quem é especialista de segurança em nuvem. E existem já certificações específicas para isso, tá? Não há desculpa mais. Antes a certificação do Azure era uma só, em resumo, né, dos conjuntos de certificações que eram necessários, era uma com tudo. Para quem fez a prova 534, 535, sabe do que é que eu estou falando. É coisa pra caramba. Na minha opinião, foi a prova mais difícil que eu já fiz. Mas é assim, cara, não é porque é difícil que você vai desistir, que você vai deixar de lado. Você tem que seguir em frente. Você tem que arrumar forças onde não tem, arruma horário, abdica de uma determinada coisa que você faz durante o dia, que pode ser abdicada por um período, seja no dia ou na noite ou na madrugada, para você estudar e correr atrás de melhorias. Eu fiz isso e graças a Deus deu muito certo. E é o que eu recomendo fazer. Não dê desculpas. Traga soluções. Tá? Em resumo, era isso que eu queria trazer. A gente já está em 28 minutos de apresentação das 36 que eu tinha. Tenho meus contatos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum contato, trocar uma ideia depois. Eu queria abrir agora esse tempo que a gente tem aí, em torno de menos de 10 minutos, eu acho, para que a gente pudesse responder a dúvidas ou bater um papo. Fica à vontade aí, tá, pessoal? Tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, pessoal. Perguntas? Quem quiser enviar no chat, eu passo para o Diogo, então. Você consegue ver também, né, Diogo? Consigo ver. Joab Alexandre mandou, qual a dica para quem vem de dev? Acho que é isso, né? Para quem é dev. Cara, a dica para quem é de dev é o seguinte. Existem serviços do Azure específicos para quem trabalha com desenvolvimento. Os serviços mais comuns que são utilizados para quem trabalha com dev são App Services, para aprovisionamento de serviços web, serviços de banco de dados como plataforma, como SQL, MySQL e Postgres, e outros serviços como gerenciamento de filas, serviço de backup nativo em nuvem, serviço de versionamento de código, como o antigo VSTS, né, que agora é o Azure DevOps. São serviços que eu recomendo que você siga a veia deles, siga o caminho deles. Existem certificações específicas que abordam eles e existem certificações para quem é dev também, tá? Se você quiser, pode me dar um ping em privado depois que eu compartilho com vocês o link de referência desses materiais, tá bom? Esdras, qual o foco para quem quer tirar a certificação Z900? Apenas estudar o geral sobre cloud? Cara, tem várias formas de você montar o seu roteiro, tá? Eu, particularmente, gosto muito de Train Kit. Vê, já entrega a minha idade, porque Train Kit hoje ninguém chama mais Train Kit, é Examref, né? Eu curto muito estudar por Examref ou um mock. Como eu sou MCT, eu tenho acesso aos materiais, mas para quem não é MCT, eu recomendo você ou buscar um material em vídeo, dependendo do que você curte mais, do que segura mais tua atenção, ou buscar um material
e-book, né, que seria o ExamRef. O ExamRef é um material desenvolvido para que você tire a certificação. Ele é em texto, tá? Ele é um livro, é um e-book. Então, eu sempre curti ler por ExamRef. Mas eu tenho usado ultimamente muito mock, também é vantajoso, para você fechar um curso oficial. Tem a questão do preço, né? Você vai colocar na balança qual é mais vantagem para você. Se está buscando um material online, por exemplo, na Udemy, eu recomendo que você veja o feedback da pessoa, busque recomendações da pessoa que está preparando o material, para que você não se espante ou você seja passado para trás com materiais que não são de valor, tá bom? Mais alguma? Diogo, o Sandro pediu para você repetir as dicas de estudo. Beleza. As dicas que eu dou em resumo primeiro, prepara teu planejamento em cima do material que você tem. Vamos escolher o seu material. Tu prefere videoaula? Tu prefere e-book, um livro? Escolhe qual dos dois. Escolheu um, beleza. São quantas horas de videoaula, por exemplo? São 100 horas, 80 horas. Você tem que pegar essas horas e dividir na quantidade de dias que você vai ter para estudar e o quanto você absorve dia após dia. Por exemplo, não adianta tu colocar 2 horas por dia se tu só se mantém fixado em 1 hora. Então, 1 hora por dia e tira um dia de folga, cara. Tira um dia que você não estude. Tira um dia para curtir, para relaxar. A dica que eu dou é essa. E outra, quando estiver próximo do período que você planejou para fazer a prova, já marca a prova. Porque aí você vai se obrigar a estudar mais ainda, você vai engajar mais. Porque a tendência quando a gente começa a estudar é ir relaxando com o passar do tempo. Tá? Então, a ideia chegou 2 semanas antes da prova, 1 mês antes, por exemplo, se for uma prova de longo período para estudar, você já marca ela 1 mês antes, 15 dias antes, para você ter mais gás e ficar mais, caramba, eu gastei dinheiro, eu investi dinheiro, eu tenho que aproveitar esse investimento. Beleza? Beleza. O Fábio está te perguntando qual é o salário inicial para os profissionais do Azuri. Tá, salário. Isso vai depender muito da região que tu mora, porque cada região do Brasil tem um custo de vida. E muitas das vezes, por exemplo, o salário que a gente recebe aqui em Recife, eu sou de Recife, o salário que a gente recebe em Recife é ótimo para quem mora em Recife. É um salário dos sonhos, falando de forma geral. Mas para quem mora em São Paulo já não é, porque o custo de vida de São Paulo é bem elevado. Mas, cara, para quem está começando em torno de 3, 4 mil reais, nessa faixa. Diogo, se você me permite, eu sou de RH, então eu posso ajudar a dar uma dica de como fazer essa pesquisa aqui em São Paulo, para quem é daqui. Beleza, pode ficar à vontade. Posso falar? Tem um site, gente, é salário.com.br, para quem é CLT, tá? A maioria das empresas de consultoria contratam PJ, mas se for uma contratação CLT, dá para vocês pesquisarem por lá. E aí, independente de cargo e função, lá tem essas informações. Vocês digitam lá um trecho do cargo, ou CBO, que é a sigla daquele cargo, e eles colocam para você quanto paga em cada região, a média. Como que eles sabem disso? Porque se a pessoa for CLT, tem um cadastro no governo que disponibiliza essas informações. Então, acho que pode ajudar em alguns casos. Só não ajuda para quem é PJ, tá? Mas para contratações CLT dá para ver por lá. Para quem é PJ, a dica é considere todos os benefícios que você tem CLT e pague de forma privada. Isso aí. Outra pergunta. Em relação ao inglês, o Cláudio está perguntando, qual orientação você dá para quem não tem inglês? Cara, é o seguinte, eu aprendi inglês na marra estudando material de certificação. Antigamente, só existia material em inglês. Então, a gente era obrigado a ler um training kit em inglês. Então, o que não sabia, procurava no Google e ia se virando. Mas, hoje em dia, o problema não é nem material, porque os materiais hoje, praticamente todos têm em português. O problema é o dia a dia. Você que vai trabalhar tecnicamente, você tem muito contato com os times dos players de cloud que você vai operar. Por exemplo, a Microsoft, você fala sempre com pessoas que são nativos americanos, normalmente indianos que falam inglês. Então, cara, infelizmente, tu no mínimo vai ter que começar com inglês técnico, saber o que está lendo em inglês, teu tecniquez, mas no teu dia a dia tu vai precisar de inglês de qualquer forma. Então, a dica que eu dou, velho, procura alguma forma de aprender, seja online, ou um
curso, mas é obrigatório você saber inglês, porque você vai ter que discutir muito com engenheiros do fabricante a respeito de suporte, a respeito de melhorias, a respeito de qualquer coisa. Tem muita coisa hoje que a gente atua diretamente no inglês. Não tem para onde correr, tá? Isso é claro. Mas a dica que eu dou é, cara, procurar uma forma rápida de você aprender. Não existe milagre, tá? Não existe aprender inglês em 6 meses, por exemplo. Mas você vai ter que se virar, tá bom? Infelizmente, não tem para onde correr. Como eu não sou especialista de inglês, de idiomas, eu não consegui ir além disso. Tá certo. O Sérgio está perguntando se você tem algum voucher do Azure. Eita, se você tiver, diga para mim que eu vou querer também. Essa pergunta é campeã, viu? Eu mesmo faço essa pergunta quando eu participo de apresentação. Tem não, cara, infelizmente. Agora, desculpa, fica de olho nos eventos que a Microsoft vem fazendo. Todos os eventos da Microsoft, ela tá dando vouchers no final quando você realiza determinados desafios. Por exemplo, acho que agora no final do ano, lá até novembro, deve rolar algum evento da Microsoft. Faz tua inscrição, participa das apresentações e no final provavelmente vai ter algum desafio que te dá um voucher de certificação. Fica de olho nos eventos da Microsoft, tá? Beleza. Nós estamos com pouco tempo, mas eu vou tentar responder pelo menos essas que já foram enviadas aqui, tá, Diogo? Aliás, tentar com que você responda, né? O Roberto está dizendo que ele trabalha com BI e gostaria de aprender mais. Ele quer saber se você tem alguma dica nesse caso, para quem é... Cara, especificamente de BI, eu não sei qual é a plataforma de BI que você trabalha hoje, mas na comunidade técnica da Microsoft tem muitos especialistas de BI, se eu não me engano, planilheiros, eu nem sei se chama planilheiros ainda. Tem muitos materiais dessa parte, mas tem outras comunidades, outras pessoas que fazem parte da comunidade técnica que compartilham muitos materiais e que tem muito valor para trazer, tá? Mas dá uma pesquisada aí, comunidade técnica Microsoft BI, procura pelo... Eu vou fazer um resumo dos caras que são da área de SharePoint, de Office 365, Excel. Cara, pesquisa por Benito Salvastano, por Weber Lopes. Não necessariamente é BI, mas você vai chegar a pessoas que são ligadas a eles, tá? Mas a informação exata eu vou ficar devendo. Mas tem, facinho. Outra pergunta. O Simval está querendo tirar a certificação, alguma certificação tipo a AZ-104, e ele quer saber se só estudando a documentação do Azure no site da Microsoft é o bastante. Cara, no geral, qualquer método de ensino é o bastante. Porém, vai depender se você está estudando especialmente os assuntos que são cobertos na prova. Onde é que você vai achar essa informação? Na página que fala da prova, em específico da AZ-104, ele vai especificar todos os tópicos que são abordados. A dica é essa. Eu já estudei assim também, inclusive, tá? Eu já estudei para provas dessa forma. Eu pegava os assuntos da prova, montava no meu OneNote e saía criando laboratórios. Eu fazia laboratórios, anotava laboratório de tal, laboratório de tal, laboratório de tal de máquinas virtuais. Saía fazendo. Quando eu terminava, fechei um tópico, ia para outro. Eu já estudei assim, inclusive. O ideal é material oficial, né? Ou algum curso baseado no oficial. Mas caso você não tenha, caso você não consiga, caso queira fazer dessa forma, também é válido. Certo. Diogo, o Renan perguntou se você tem algum e-mail para enviar o currículo dessa vaga dessas vagas de vaga. Cara, meu e-mail está aí na tela. Quiser mandar para o meu e-mail, fica à vontade. Tendo oportunidade, a gente chama. Beleza. E aí, gente, a última pergunta por conta do nosso tempo, tá? Diga mais. Os meninos estão querendo saber se tem gente que fala Udemy, né? Udemy, enfim, se a plataforma é eficiente para estudo. O que você acha? Você já até falou um pouquinho. É uma covardia perguntar de videoaula para mim. Eu tenho até receio de falar. Pessoal, eu, Diogo, não gosto de material em vídeo. É uma opinião pessoal minha. Não quer dizer que seja ruim. É porque assim, eu tenho dificuldade em ficar muito tempo vendo a mesma videoaula. Eu sou muito imperativo. Então, não dá certo esse negócio comigo. Mas, cara, a dica que eu dou foi a mesma que eu tinha falado antes. Procure cursos de profissionais que são referência. Cara, qualquer um pode postar um curso lá. Se é bom ou não, já é outra história. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aleatório, tá? Michel Jatobá.
Michel Jatobá tem 10 cursos na Udemy, como quiser chamar. Quem é Michel Jatobá? Michel Jatobá é um cara que manja pra caramba, velho. Quem é que tá dizendo isso? Busca aí informação na comunidade do quanto esse cara sabe, do quanto ele trouxe pra comunidade. Já desenvolveu até e-book de Azure. Já fica uma dica também para vocês que estão começando. Tem e-book de Azure desenvolvido pelo Michel Jatobá que vale muito a pena ler. Então, a base é essa. Busca referência. É igual comprar numa loja do Instagram. Qualquer loja é confiável? Não. Busca as referências. Comentários, feedbacks, etc. Isso aí. Se souber de onde é a fonte, né, Diogo? Aí facilita para saber se... A internet hoje ela é muito... você consegue disseminar informação muito fácil. Da mesma forma que você consegue disseminar informação, você consegue disseminar coisas ruins. Então, cabe a você ter um pouco de paciência e buscar se aquilo é ruim ou bom. Com certeza. Tá joia. Bom, em nome de todos, muito obrigada, viu, Diogo? Foi muito bom. Pessoal que assistiu também, agradeço. Vai ficar gravado, então quem quiser assistir de novo depois. O pessoal te adicionou no LinkedIn aí, tá bom, Diogo? Mandei o seu link aqui do perfil para eles, que acho que fica mais fácil do que eles procurarem por aí. E muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia. Abração.